Hoje vamos falar sobre, na minha opinião, seja como mulher que já tentou engravidar e que conseguiu, seja como especialista em fertilidade, que trabalha com muitas mulheres nesta área, sobre o que é que eu faria se eu estivesse a tentar engravidar pelo menos nos próximos 30 dias, ok? Portanto, se está a tentar engravidar, mas ainda não ajustou o seu corpo, a probabilidade não está contra si. O seu corpo pode não ter recebido o sinal certo. Os gatos são demais, não é? Os gatos são sempre assim. Qualquer coisa, aproveitam logo. Então, hoje eu vou mostrar tudo aquilo que você deveria, antes sequer de começar a tentar engravidar, ajustar no seu corpo. Seja uma tentativa natural, ou seja, aqui uma tentativa através de PMA, portanto, de inseminação, de FIV, por aí. Porquê? Porque eu acredito numa coisa muito sólida. Há uma frase que eu costumo dizer que é: a gravidez ela não começa com o teste positivo. A gravidez começa a partir do momento em que eu digo eu quero engravidar. Então eu vou me preparar para engravidar. E a maior parte das mulheres não tem a mínima noção que esta preparação não é só fazer os pré-concepcionais banais e tomar ácido fólico. É muito mais do que isso. Ora lá. Então, se nós vamos trazer uma vida, que é uma coisa tão importante, se vamos fazer toda a programação do nosso pequeno bebê, temos que caprichar bastante aqui, não é? Temos que o fazer muito bem feito. Porque estamos a fazer um cérebro de novo, um corpo de novo, e tudo isto precisa. Temos que dar aqui os ingredientes, as ferramentas essenciais para o corpo conseguir fazê-lo e fazê-lo bem. E o teste de gravidez é só a consequência deste trabalho prévio feito. Está bem? Isto ensinaram-nos que eu quero engravidar, eu tento e isto acontece no instante. Não é assim. Mesmo em casais sem qualquer problema de fertilidade, nós não engravidamos à primeira. Nós podemos precisar até de 12 meses, de 12 tentativas para conseguir engravidar e estar tudo bem. Por isso, vamos aproveitar este tempo e fazer o nosso máximo possível. Aqui, pensando em só tenho 30 dias e quero começar já em fevereiro, o que é que faríamos agora? Não é? Primeiro de tudo, temos que dar aqui a sensação ao nosso corpo se isto é um lugar seguro para ter uma criança. Será que sim? Será que eu tenho energia suficiente? Será que eu consigo? Eu não ando de rastros, eu consigo levar uma gravidez para a frente? Eu tenho capacidade para manter aqui um bebê sem tirar todos os recursos que eu preciso para o meu dia a dia para trabalhar? Eu estou disponível para sustentar uma vida? É que aquilo que acontece na maior parte das mulheres é que nós trabalhamos muito, a vida de hoje exige demasiado de nós. Então nós vivemos num constante modo de sobrevivência. E a reprodução nunca pode ser prioridade quando o corpo está a tentar sobreviver. Se nós estamos em stress, não vamos conseguir conceber. Então vamos olhar para aquilo que temos e vamos construir um plano. Porque do ponto de vista biológico, o corpo só faz duas coisas quando ele está em modo alerta. Tente lá adivinhar. Ou foge, ou vai lamber as feridas. Não é? Vamos pensar como se fôssemos nómadas ainda, porque esta vida moderna é coisa muito recente, não é? Tem muito pouco tempo, tem poucos séculos. Antigamente, o que é que nós fazíamos quando havia uma guerra? Ou fugíamos, ou eu tenho que recuperar. Então vou-me esconder e vou recuperar. Não é possível criar nestas condições. E por isso, quando nós falamos em fertilidade, eu não estou a pedir perfeição. Eu estou a pedir, vamos olhar para o nosso estado interno. Ok? Porque um corpo fértil, ele não tem que ser perfeito. Tem que ser um corpo que consiga responder. Não é o corpo que faz tudo certo, nos timings certos, na hora certa. Isso não existe. O ponto de equilíbrio é quando o corpo responde bem aos estímulos que estão certos. Quando eu como muito bem e o corpo até consegue aproveitar os nutrientes que eu lhe dei. Quando eu vou dormir e o corpo consegue descansar bem e fazer todas as funções que tem que fazer durante a noite. Quando eu tenho que dar um pouquinho mais e o corpo consegue responder com ritmo e eu estou plenamente capaz das minhas funções neurológicas e o corpo também responde bem. Ou quando eu me sinto em segurança. Por isso é que, às vezes, existem duas mulheres que têm os exames exatamente iguais e depois os resultados na fertilidade são completamente diferentes. Como é que é possível? São estas pequenas coisas que não se vê. Então, vamos lá pensar. O corpo, esta é uma máxima que eu quero que fixe. Ele só vai engravidar quando se sentir seguro. A segurança não é uma ideia. Acaba por ser, no fundo, uma espécie de mensagem biológica. Se o seu sistema nervoso sentir que não há uma ameaça, então as hormonas do cortisol, adrenalina, noradrenalina, baixam, não há ameaça. Quais são as hormonas antagonistas, as contrárias? Quando estas baixam, as outras sobem. São as hormonas da reprodução, as hormonas sexuais. Então, as de modo de urgência ficam desativadas e o meu útero começa a responder de uma forma coerente com os meus objetivos. Porque nenhum corpo vai reproduzir enquanto ele sente que precisa sobreviver. É muito difícil conseguir-se isto. Então eu pergunto-lhe, como é que está na sua vida? Está a sobreviver? Ok, eu desacelerei. E agora? Agora, antes de tentar, vamos preparar. Ok? Eu vou lamber as feridas. Portanto, eu tive muito stress, eu trabalhei muito, eu esforcei muito pela minha carreira. Eu agora vou recompor, vou reparar o máximo que eu possa.
Se eu tenho um corpo que está inflamado, que está cansado, que está em modo de stress, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir àquele sistema que já está no limite, agora vai gerar uma vida. Estás no limite, mas aguenta. Nós temos que dar muito mais do que isto aos nossos filhos. Então, quando eu digo temos que preparar primeiro, temos que pausar, não é atrasar o processo, é aumentar radicalmente a probabilidade, não só de eu ter um positivo, como eu dar o melhor ao meu filho, para a vida dele. Sim, porque ele vai levar com a vida, né, durante 80 anos, com aquele corpo que nós vamos gerar, com aquele cérebro. Então vamos preparar antes, está bem? Portanto, lembre-se disto. A gravidez, ela não começa no teste positivo. Ela começa quando você decide engravidar. Então, eu quando decido, depois é que eu tento. Ou seja, a tentativa vem depois, bem? Às vezes chegam a mim mulheres que, quando vêm, já é para ontem. É normal, não é? Então, eu quero engravidar já no próximo ciclo. Já tentei, não consegui, isto tem que ser para ontem, porque está tudo certo, eu não tenho que esperar. Está tudo certo, os análises estão ok. Pois é, mas o corpo não sustentava. O corpo não conseguia. E isto é muito mais comum do que parece. Porque às vezes os exames dizem que está tudo ok, mas os exames não foram feitos os certos para aquela mulher, com aquela vida, com aquele historial. E o estado do corpo é aquela coisa que ninguém olha. Portanto, só se olha para os números, para a parte quantitativa. A parte qualitativa não se sabe, não se faz. E o erro não é tentar de novo. O erro é tentar com o corpo naquele patamar, naquele nível, naquele estado. Cansado, inflamado, em stress. Num corpo que está a tentar sobreviver. Não dá para criar assim. Então, em vez de se focar no engravidar, eu ajudo-a a ajustar o estado do corpo. Isto não tem que ser uma mudança dramática. Não tem que ser algo que eu ainda queria mais stress desta forma, mais pressão. Às vezes, ainda hoje eu disse isto com uma pessoa a falar por mensagem, às vezes não é o fazer mais. Às vezes é alinhar e fazer o bem feito, na ordem perfeita, com as conjugações certas no timing certo. Então, muitas das vezes não é mais um suplemento que eu vou tomar. É o suplemento na dosagem certa, no timing certo. São pequenos ajustes na nossa vida que nós temos que fazer. Por exemplo, melhorar o sono, baixar a inflamação, ajustar o ritmo do corpo. Às vezes, nós já temos tanto stress que o cortisol já nem está disparado, ele já está em déficit. E às vezes a pessoa diz, não, eu tenho que baixar o cortisol. Não, ele já não responde sequer. Já está noutro patamar. E usar, por exemplo, a alimentação como mensagem. Uma mensagem de segurança. Então, quando nós mudamos isto, o que é que acontece? No ciclo seguinte, o corpo já está diferente. O corpo já começa a responder e dá sinais. Então, às vezes, só em 30 dias muda tudo. Às vezes, em 30 dias, parar, rever, reorganizar, faz com que o positivo venha. Às vezes parece artes mágicas. Nem sempre. Agora tenho 2 grávidas que aconteceu isso. Mudámos pequenas coisas e o positivo veio logo. Até antes de serem chamadas para os tratamentos de fertilidade. Porquê? Porque aquilo que estava a falhar, o corpo estava sedento daquela mudança. E a partir do momento em que lhe damos, já está. Ele diz, ok, está tudo bem. Parecia tão difícil e de repente, se calhar até não. Então o corpo precisa aqui de outro estado, está bem? Por isso, eu não gosto de trabalhar com tentativas de agora vamos tentar. Eu gosto de trabalhar com preparação. Ajudar-vos a preparar, seja gravidez natural, seja uma gravidez através de tratamento, é preparação que vai ditar tudo. Por exemplo, ajustes que eu faço. Muitas das vezes as mulheres aparecem e têm inflamações, aquelas silenciosas. Se eu tenho um corpo inflamado, é difícil reproduzir. Não é? Isto não é uma opinião, isto é pura biologia, ok? Porque quando existe a inflamação no corpo, o corpo vai retrair. Então ele vai entrar em modo de defesa. O que é que a defesa faz? Consome energia, consome recursos. Então reproduzir-me era um luxo biológico, não vai acontecer. Então o corpo só consegue investir na gravidez quando ele sente que não há perigo. E a inflamação, imaginem, como um fogo, é um perigo. Então o que é que nós temos que fazer em primeiro lugar? Tornar visível tudo aquilo que é invisível. Só que o problema é que na maior parte das mulheres esta inflamação é silenciosa. Imagine, uma mulher que não tem endometriose, adenomiose, inflamação, eu não tenho. Às vezes não aparece nos exames, às vezes não dói todos os dias, mas está lá. Está lá e está a criar dificuldades. E, como eu falei aqui no Stories, não sei se quem está aqui a ver ou quem vai ver depois em diferido, se viu, às vezes o corpo dá sinais. Nós não sabemos, porque não fomos educados para isso, não sabemos é interpretá-los, mas ele dá-nos pistas. Tal e qual como esta invasão que houve nos Estados Unidos, as pistas estavam lá, eram pizzas. Então, cada vez que existe movimentos militares, o consumo de pizzas ali à volta do Pentágono dispara, porque as pessoas que lá estão a trabalhar não podem sair. Então vão comer pizzas. E é desta forma que se consegue prever os acontecimentos mundiais, com uma coisa tão simples, não é?
E o nosso corpo vai-nos dando isso. Por exemplo, pessoas que incham com frequência ao fim do dia ou depois das refeições, que ficam com cansaço após as refeições, ou uma TPM muito forte, muito exacerbada, tudo isso nos dá pistas. Não é? Não é normal uma dor menstrual, não é normal enxaquecas, dores de cabeça, não é normal eu ter uma fome danada por doces de repente e eu não consigo controlar. Ah, mas eu consigo controlar. Sim, mas não é normal essa apetência por doces. É comum. Uma coisa é ser comum, outra coisa é ser normal. Então, quando o corpo está inflamado, o que é que ele vai fazer? Vai usar as hormonas para apagar os fogos. A progesterona, por exemplo, deixa de ser uma prioridade. O que é que acontece? A implantação perde a força. Ah, mas eu vou fazer uma FIV, eu vou tomar progesterona, mas é sintética. Ela precisa do apoio da natural. Mas faz assim tanta diferença. Está a acontecer o positivo? Não está. Então, o meu útero, se eu tenho um desregular natural nas hormonas, mesmo que eu coloque artificial, o útero está em estado de alerta. Então, se o corpo estiver a apagar incêndios, não dá para construir a vida. Isto não significa, o corpo parece que está contra mim. Não está. O corpo está a tentar protegê-la a si e ao seu embrião. Okay? A dar as melhores condições para que aconteça quando for seguro para os dois. E o meu trabalho é reduzir este ruídozinho inflamatório para que o corpo consiga gerar em segurança novamente. Então, baixamos a inflamação e o corpo muda de estado. Quando muda de estado, as hormonas respondem. Não é? E aqui vem outro ajuste, porque às vezes o trabalho tem que ser por camadas, tem que ser por fases. Às vezes eu vou baixar a inflamação, que está ali predominante, e depois é como as cascas da cebola. Quando eu tiro a primeira casca é que eu vejo a segunda. Não é? Então depois vamos para a parte da segurança hormonal, por exemplo. Porque ovular não significa que esteja tudo ok e que o meu corpo consiga. E isto é uma frase, às vezes, que é muito difícil para nós ouvirmos. Porque toda a gente nos disse que ovular é o sinal verde. Funciona. Então, se eu estou a ovular, se eu tenho relações, tem que funcionar. Ensinaram-nos isto, mas biologicamente ovular é só uma pequenina parte do processo. Porque eu até posso ovular, mas não estar em condições para sustentar a gravidez. Por exemplo, parte hormonal. Se o cortisol estiver ali altinho, não é seguro. Então o corpo acredita que não é seguro, porque o cortisol serve de hormona alerta, não é? Como se fosse ali um polícia sinaleiro. Portanto, não é nosso inimigo, é um mecanismo de sobrevivência. E quando ele está demasiado elevado, o corpo recebe aquela mensagem que diz: agora não é seguro. Nem para ti nem para o bebê, agora não. Vamos para o próximo. Vamos ver se o próximo é melhor. Então, existe aqui uma ponte entre o nosso sistema nervoso e a fertilidade. Okay? Quero que isto fique muito claro. Quando eu tenho o corpo em stress, eu tenho que priorizar algumas coisas. O meu cérebro, acima de tudo. Os meus músculos, porque eu tenho que ter capacidade para fugir. Estou em perigo. Não é? O útero não é uma prioridade, está lá sossegadinho. Por isso é que às vezes, durante as guerras, por exemplo, em fenómenos assim muito exacerbados, as mulheres param de menstruar. Porque o corpo priorizou tanto o instinto da defesa, bloqueou funções. Por exemplo, as mulheres que passam por bulimia ou anorexia, que deixam de menstruar, é porque o corpo não tem recursos. Então ele bloqueou tanto que nem sequer faz a camada de revestimento do endométrio. Portanto, não há como menstruar. Bloqueou tudo, parou tudo. E este mecanismo de defesa de sobrevivência acontece mesmo quando temos o ciclo, mesmo quando a ovulação acontece, mesmo quando os exames parecem normais, que está tudo ok. Então, como é que eu vejo isto no meu dia a dia? Veja se você está sempre no controle. Se está sempre a fazer, a tentar controlar o jantar, a agenda, o trabalho, se está sempre a tentar acertar, mas nunca descansa. Ou pelo menos nunca descansa a sério. Tem um corpo ali perfeitamente disciplinado. Eu consigo fazer tudo. Consegue, mas não está em segurança. Lembre-se, gravidez é sinónimo de segurança, não de esforço. Quanto mais esforço, mais o corpo entra em alerta. A gravidez é suposto ser um romance cor-de-rosa. Não é suposto ser esforçada. Não é suposto ser em pressão. Então, ele não engravida porque foi pressionado, mesmo em FIV. Porque muitas das vezes pensa-se, ok, eu não consegui, mas eu vou para FIV e eu saio de lá com o bebê. Não é assim. Então, engravidar, quando o corpo percebe, às vezes precisamos dar um passinho atrás para depois ser mais rápido. É por isso que eu falo tanto nos 30 dias, porque não é só um ovular. É como é que o corpo chegou à ovulação e como é que ele vai comportar-se depois. Porque quando existe segurança hormonal, o corpo coopera. O ambiente interno vai mudar. E é exatamente isso que nós vemos agora. Então, o ambiente interno que o útero lê todos os dias tem que ter essa percepção. Falando disso, ambiente interno. Então, vamos lá. Outras mudanças que nós temos que fazer. O útero vai responder ao ambiente. Ok? E o ambiente, se ele tiver ansiedade, a ansiedade é como se fosse um burburinho, é ruído. E o útero tem receptores. Então, esse ruído vai dar sinais. Okay?
O meu corpo percebe sinais, não percebe intenções. Ele percebe padrões e responde aos padrões. Ele não entende eu quero muito. Ele entende que eu tenho uma vida que não é confortável para eu gerar um bebê. E essa vida não é um excesso que eu faço. Não foi o Natal, não foi a passagem de ano. É a repetição, é a coerência, é o ritmo de tudo aquilo que eu faço. Não é aquele jantar que eu fiz e que não devia, não foi aquela noitada que tive que fazer esporadicamente para despachar trabalho. É se isto é recorrente. Por exemplo, um sinal de segurança claro é o sono. É o primeiro regulador interno do nosso ambiente interno. É o primeiro. Se eu dormir mal, se eu não tiver um sono que seja repousador, se eu tiver muitos sonhos, se eu tiver dificuldade a adormecer, ou acordar à meia da noite, ou acordar mais cedo, sonos assim fragmentados, ou dormir em horários irregulares, não dormir à noite porque faço turnos, tudo isto vai manter o meu sistema nervoso em alerta. O corpo é alerta, já sabe, não sustenta, certo? Depois, ritmo. Como é que tem que ser o ritmo? O corpo tem que ter ali previsibilidade, porque o nosso organismo ele é rítmico. O ciclo menstrual é rítmico, certo? Então, quando tudo muda todos os dias, é os horários, é as refeições, são as rotinas. Aliás, nem há rotina. Não há estabilidade. Não confia. E depois temos o outro fator, que é a regularidade. Que é, não é sobre fazer muito, é sobre fazer de forma regular. Pequenos sinais repetidos. São muito mais potentes do que grandes esforços esporádicos. Eu agora vou comer bem. Mas depois não engravidei e foi tudo por água abaixo. Acabou. Não foi coerente. E o útero, ele responde à constância, nunca à pressa. Alimentação, vamos falar sobre ela. Isto é uma mensagem que eu posso dar ao meu organismo todos os dias. Só que a comida não é só os nutrientes. Pensem neles como se fosse informação que eu estou a enviar ao meu corpo, a dizer-lhe, está tudo bem. Ou a dizer, faço jejuns, por exemplo, porque quero emagrecer rápido. O meu corpo diz, defesa, há pouca comida, tenho que fazer estoque. Ou alimentação irregular, ou alimentação inflamatória, ou com poucos micronutrientes, porque eu até tomo suplementos, eu não preciso assim tanto de vitaminas. O corpo está sempre em modo de adaptação. Okay? Portanto, vamos olhar para aqui para o todo. É o sono, é o ritmo, é a regularidade, é uma alimentação como sinal. Tudo isso cria o nosso ambiente. Então, lembre-se, o corpo precisa coerência, não é depressão. E quando você lhe consegue dar alguma coerência, ele baixa a guarda. Então, ele permite. Ok? Então, durante os próximos 5 dias, faça aqui este exercício. Observe 2 horas depois de comer. Como é que está? Incha? Tem sono, por exemplo? Fica mais irritadiça? Fica com gases? Sente-se pesada? Observe isto durante aqui a semana toda, até sábado, inclusive. Ok? Só isto já lhe vai dizer muito sobre o estado do seu corpo. Ok? Então lembre-se, não é a quantidade, é a resposta. Sim? Talvez em algum momento você tenha pensado assim, o problema sou eu. Não, isto é um sinal biológico. Se calhar a sua profissão não é estudar a biologia, estudar o seu corpo e está tudo bem. Ok? Então, não está a sabotar-se. Está a sobreviver com as ferramentas que lhe deram. E aqui estou a ensinar. Basta integrar tudo aquilo que eu vou ensinando aqui, está bem? Ouvir mais o nosso corpo, porque ele vai comunicando. Ok? E será que isto funciona mesmo? Funciona. Porquê? Porque isto é biologia. E quando nós adequamos a nossa vida à biologia e respeitamos a biologia, acontece. Os ciclos começam a regularizar. O corpo muda de comportamento também. Passa a ter o padrão que é suposto ter. Porque é o mecanismo normal do nosso corpo. O que não é normal é a vida que nós mudamos agora. Ok? Pronto. Então, olhando para aqui, espero que seja mais empática consigo mesma, respeite mais os seus esforços e dê mais qualidade de vida. Uma das grandes frases que eu digo às minhas pacientes é: se quer engravidar, tem que se comportar como se já estivesse grávida. Torna o processo muito, mas muito mais fácil, está bem? Eu vejo isto todos os meses. A preparação, a coerência é que nos traz a história diferente. Isso é o que muda. Então lembre-se, segurança. Você merece a segurança e você precisa da segurança para engravidar.